Hoje no Conversas na Tarde, nós vamos responder a nossa irmã Cássia, lá de São Paulo. Ela pergunta a respeito de livre-arbítrio, porque alguns crentes dizem que pode tudo, principalmente os jovens. Amados, o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é algo que nós entendemos na palavra de Deus como liberdade de ação. Quando Deus criou o homem, Deus concedeu a ele o direito de escolha. O homem não saiu como uma máquina, o homem não foi criado como uma máquina já programado para todos os passos, não, de forma alguma. Nós entendemos que Deus criou o homem e deu-lhe o direito de escolha, o livre-arbítrio. E quando nós voltamos ainda lá no Antigo Testamento, lá nas origens, lá no Gênesis, nós vamos ver que realmente aconteceu desta forma. Quando o Senhor criou Adão e Eva, Ele os colocou no Jardim do Éden, e ali diz que eles tinham o direito de fazer todas as coisas, inclusive comer do fruto chamado de proibido. Porém o Senhor disse para ele: é bom que vocês não comam. Deu uma ordem: não coma do fruto. Você vê, irmãos, até nesse aspecto, vemos a liberdade que Deus nos dá, o direito de escolha que Deus nos dá. E esse direito de escolha nós herdamos de Adão e Eva. Hoje também nós temos o mesmo direito de escolha. Infelizmente, o primeiro casal, nossos pais, erraram no direito de escolha. Eles poderiam ter optado em viver aquela vida maravilhosa, aquela vida de paz, e após alguns milênios de anos, em nossos dias, estarmos também naquela vida maravilhosa, naquela vida boa, só usufruindo o que o melhor que a terra poderia oferecer, usufruindo a comunhão direta com Deus, gozando um verdadeiro paraíso. Poderíamos também estar nessa situação. Mas o direito de escolha, a liberdade de escolha, o livre-arbítrio que foi concedido ao primeiro casal, permitiu que eles escolhessem a desobediência. Ao invés de obedecer ao Senhor, ao invés de procurar fazer a vontade do Criador, ao invés de abraçar a vontade de Deus, amém? Inclusive, eles conheciam Deus de perto, conheciam Deus de forma muito íntima, conviviam com Deus, conversavam com Deus. Então o convívio do primeiro casal com o Senhor era algo muito estreito, muito próximo mesmo. E vale ressaltar também que Adão e Eva não eram um casal bobinhos. Alguns até acham: Elis Oliveira, o primeiro casal era tão inocente, levado pela inocência desobedeceram a Deus. Não, esse entendimento é errado. Se já houve alguém inteligente sobre a face da terra, esse alguém foi Adão e, consequentemente, Eva. Se já houve sabedoria sobre a face da terra, estava em Adão, também em Eva. Eles eram puros, criados por Deus à sua imagem. Eles tinham todos os atributos que eram comuns ao Senhor, inclusive a eternidade. E também o direito de escolha, exemplo do Senhor. Tudo aquilo que Deus tinha, Adão e Eva também tinham, claro, em determinadas proporções, mas tinha isso. Adão e Eva eram extremamente inteligentes, muito sábios, sabiam o que estavam fazendo, mas foram enganados. A sua sabedoria, o seu desejo de saber ainda mais, os traiu. E eles, com aquele direito que Deus havia concedido, escolheram pecar, escolheram pela desobediência. Ao desobedecer ao Senhor, infelizmente, tudo desandou. Perderam tudo quanto tinha, perderam o paraíso, perderam aquela vida maravilhosa que tinham. Foi necessário trabalhar. As mulheres passaram a sentir dores, tudo isso em decorrência do pecado, tudo isso em decorrência de uma escolha mal feita.
E nós vemos, irmãos, em muitos textos bíblicos, este mesmo direito sendo concedido aos homens. Vemos, por exemplo, Moisés, quando chamado pelo Senhor, Moisés relutou, Moisés não aceitou, Moisés queixou-se, e o Senhor foi ali, foi dando chance, dando oportunidade, até que colocou Arão também em cena. Tudo isso em decorrência da não aceitação do chamado de Deus por Moisés. Vemos também outros exemplos na Bíblia, irmãos. Diversos exemplos na Bíblia. Então nós vemos que em todos os aspectos nós temos o direito de escolha. É algo inerente ao nosso ser. Evidentemente que existe uma corrente que defende a predestinação. O que é a predestinação? É uma corrente teológica, uma tese teológica defendida pelos calvinistas, em que todas as pessoas já nascem com seu destino traçado. Aqueles que nascem para a salvação, esses serão salvos, independente daquilo que hão de fazer sobre a face da terra. Aqueles que nasceram condenados ao inferno, independente daquilo que farão sobre a face da terra, também serão condenados. Mas quando nós olhamos essa tese um pouco mais atentamente à luz da palavra de Deus, nós descobriremos que Calvino não foi tão feliz em defendê-la. E aqueles que a defendem hoje também não são tão felizes nessa opção. Existem algumas igrejas no Brasil que são calvinistas, que defendem esse princípio, mas a partir do momento em que a igreja defende esse princípio, ela está jogando por água abaixo, por ralo abaixo, o sacrifício de Cristo Jesus. E já que eu nasci predestinado para a salvação, predestinado para a perdição, para que, portanto, Cristo morrer na cruz? Para que a morte de Cristo? Para que Jesus sofrer tanto? Já que não seria necessário? Então nós precisamos entender que essa tese da predestinação, essa tese teológica, ela não tem princípios fundamentados totalmente na palavra. Precisamos entender isso, irmãos. E você que entende que nasceu com seu destino traçado, fique esperto, fique atento, porque você pode estar andando por caminhos errados. E em decorrência dessa tese da predestinação, surgem aí os chamados crentes carnais. Quantas igrejas que tem um grupo de pessoas que são crentes espirituais e um grupo de pessoas que são crentes carnais? No entanto, todos andando em direção aos céus. Mas não é assim que a Bíblia nos diz. Não é assim que a palavra do Senhor nos diz. A palavra de Deus ensina-nos a mortificar a carne, a nos afastarmos do pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. Se eu abraço o pecado, eu estou me afastando do Senhor, e a consequência disso é a condenação eterna. Esse texto é claro, essas informações são extremamente claras na palavra do Senhor. Não precisa ler muito textos bíblicos. Amém? Mas eu não vou entrar aqui numa discussão teológica. Não vou entrar nessa discussão teológica. Mas com relação ao livre-arbítrio, vamos falar um pouco mais a respeito de livre-arbítrio. Irmãos, o livre-arbítrio é o direito de escolha. É o direito de escolha que cada um de nós temos. Servir ou não a Deus. Servir ou não a Deus é um direito de escolha de cada ser humano. A vontade de Deus para a minha vida, a vontade de Deus para a tua vida é que você abandone o pecado, é que você abrace a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você, acima de abraçar o Senhor como Salvador, como Senhor da tua existência, é preciso vivê-lo, vivenciar os seus princípios no teu dia a dia. Essa é a vontade do Senhor para a tua vida. O Senhor te chamou para isso. O Senhor te chamou para que você estivesse próximo a Ele. E diz ainda a palavra, muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Ou seja, muitos são chamados. Toda a terra é chamada. As igrejas estão cheias de pessoas, porém poucos dentro das igrejas querem verdadeiramente alguma coisa com Deus.
Poucos. E o livre-arbítrio, irmãos, ele faz com que você abrace o Senhor. Quando você tem o livre-arbítrio, você abraça a Deus com consciência, com amor. Você vai servir ao Senhor porque você ama a Deus, porque você quer entregar a tua vida para Ele. Você quer exaltar o nome santo de Deus. Você quer que a tua vida seja semelhante à vida do Mestre. E você opta por servir ao Todo-Poderoso. Mas o interessante é que, a partir do momento que você opta por Cristo, a partir do momento que você abraça o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, o livre-arbítrio também se perde. O livre-arbítrio, ele é algo natural do ser humano, mas aqueles que foram comprados, lavados, redimidos no sangue de Cristo Jesus, essas pessoas perdem o livre-arbítrio, porque eles passam a viver unicamente a vontade de Deus. Já nos diz a palavra que é preciso mortificarmos a carne, é preciso produzirmos os frutos do Espírito, abandonarmos as obras da carne. Em consequência, você já não tem direito de escolha. Glórias a Deus por isso, aleluias. Você já não tem direito de escolha, porque estar na presença do Senhor é tão bom, é tão maravilhoso, que você realmente vai abrir mão desse direito de escolha, vai abrir mão daquilo que é teu, daquilo que você tem, para fazer apenas a vontade do Senhor, viver apenas a vontade de Deus. E quando você se deixa encher pelo Espírito Santo, quando você se deixa envolver por aquilo que é dos céus, amados, a vida é transformada por completo. Evidentemente que o livre-arbítrio ele continua ativo, claro que continua. Se porventura um dia eu resolver servir a Satanás, é uma opção minha, eu posso abandonar Cristo Jesus, sair da luz e ir para as trevas. Isso também pode ocorrer com qualquer um de nós. Uma opção nossa. Mas evidentemente que aquele que conhece a Cristo Jesus, aquele que verdadeiramente tem comunhão com o Senhor, jamais se afastará do Senhor. Porque ele entende que a salvação, ele entende que a vida, ele entende que a alegria, ele entende que a bênção, ele entende que a verdadeira existência é satisfeita quando nós estamos em comunhão com o Todo-Poderoso. Amém? Então, amados, a partir do momento que eu entendo que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador, que eu entrego a minha vida para o Todo-Poderoso, a partir do momento que eu aceito a vontade do Eterno, deixo de viver a minha própria vida para viver a vida de Cristo, deixo de viver para mim, para viver para o Senhor. A partir do momento que eu tenho compreensão que o Senhor Jesus comprou-me a preço de sangue para propriedade exclusiva sua, a partir do momento que eu entendo isso, irmãos, que eu sou sacerdócio santo, lavado, restaurado no sangue de Jesus, por que eu abandonaria tão grande bênção para servir esse mundo? Então, a partir desse momento, o livre-arbítrio deixa de existir. E essa história atual, irmãos, que tudo pode, nós estamos vivendo uma época em que Satanás tem se convertido, Satanás está dentro das igrejas e aos poucos ele vai implantando os seus costumes, implantando as suas ideias, criando uma nova teologia, uma teologia mista, tipo assim, satânica gospel satânica, em que as pessoas se deixam envolver pela carne, se deixam envolver pelas suas próprias vontades e, em consequência, abre todo o seu coração, toda a sua vida para toda sorte de costumes, para toda sorte de prática. Evidentemente que essas pessoas estão se afastando da presença do Senhor, estão ferindo aquilo que Deus determinou, aquilo que Jesus determinou para nós como seus servos, como seus filhos. Precisamos entender isso, irmãos. Esse mundo não é para nós. Precisamos entender isso.
A Bíblia nos diz que somos forasteiros nessa terra. Passamos aqui algum tempo, apenas algum tempo, para nós não nos apegarmos a essa terra, nós não vivermos essa terra, nós não vivermos essa terra, mas vivermos a vontade do Senhor como oferta agradável. Precisamos nos entregar para o Senhor como uma oferta voluntária, Entenda isso, irmãos. E muitos estão equivocados, principalmente a juventude estão equivocadas, ao pensar que o livre-arbítrio é uma forma de justificar atos sobre a face da terra. Não, não é nesse aspecto. Livre-arbítrio é o direito de você escolher o certo ou o errado, e esse direito é concedido pelo Senhor, e você o tem. Mas o Senhor determinou também o que é o certo e o que é errado. Eis aí o grande mistério, eis aí, irmãos, a grande revelação, eis aí a grande revelação. Deus te deu o direito de escolha, mas também deu as informações do que é certo e do que é errado. E nós não podemos de forma alguma amar esse mundo, amar as práticas desse mundo, amar aquilo que é comum a Satanás, comum ao paganismo, mesmo que venha com rótulo gospel. Hoje gospelizam tudo. Nós temos visto, por exemplo, tantas práticas satânicas. Halloween gospel, por exemplo. Festa junina gospel, entre outras coisas mais, em que as pessoas abraçam isso, em que as pessoas curtem isso, outros partem para a bebida. Eu posso beber porque beber não é pecado, não sei o que, aquela história toda, eu tenho livre-arbítrio. Outros passam para o adultério, para a fornicação, e usam o livre-arbítrio para justificar os seus pecados. Quero afirmar para você que a partir do momento que você está no pecado, você já fez uso do livre-arbítrio. E o teu uso foi semelhante àquele que foi feito por Adão e Eva. Adão e Eva escolheram desobedecer ao Senhor. Tinham o direito de escolha, optaram pela desobediência. E quantos hoje, fazendo uso do seu direito de escolha, também optam pela desobediência e ainda querem justificar a desobediência? Amado jovem, não importa a sua idade. Eu quero falar para você que a Bíblia não faz diferença de faixas etárias. Irmã, a Bíblia não faz, viu, Cássia? A Bíblia não faz separação de faixas etárias. A Bíblia nos diz que a partir da idade da razão até a nossa morte. A partir da idade em que você sabe o que é certo e errado, até os 100 anos, 150 anos, que alguém chegue até essa idade, você vai responder pelas tuas atitudes. Cada um responderá pelas suas atitudes. E se as atitudes das pessoas forem contrárias à vontade do Senhor, com livre arbítrio ou com predestinação, ambos hão de pagar diante de Deus pelos seus pecados, hão de responder diante do trono pelos seus pecados. E nós sabemos, porque a Bíblia é clara em afirmar que aqueles que estão no pecado e partem desta vida para a vida eterna no pecado, hão de receber ali a condenação diante do trono do Senhor. Precisamos estar atentos a isso, irmãos, e não lançarmos mãos de justificativas, seja elas quais forem, para que o nosso pecado seja aceito, seja na juventude, na vida adulta, ou até nos dias em que os anos chegaram para a gente. Sejamos atentos, portanto, irmãos. Livre-arbítrio é o direito de escolha, servir ou não servir ao Senhor. Não é o direito de fazer o pecado e ser justificado pelo pecado. Não, de forma alguma. Livre-arbítrio é um direito de escolha. Escolha você servir ao Senhor e certamente o teu livre-arbítrio deixará de existir, porque você passará a ser somente do Eterno. Somente do Eterno fará apenas a vontade do Senhor, e a tua vontade própria, a tua vontade pessoal ficará em segundo plano,
para que o Senhor seja honrado e glorificado em tua vida. Não dê lugar ao diabo, não se deixe enganar pelo diabo, não se deixe enganar pela astúcia do nosso inimigo maior, que é Satanás. Amém? Busque Deus, coloque Deus e permita que Deus venha dirigir a tua vida em todos os aspectos.